Oi, seja bem-vindo. Você que está chegando para assistir essa reprise, bem-vindo. Você que vai chegar ao vivo para falar comigo aqui. E a gente vai falar de um tema hoje muito importante. Hoje eu quero falar com vocês sobre estratégias para lidar com funcionários difíceis. Eu tenho certeza que você já viveu ou já passou por situações em que você tinha que lidar com alguém que fosse um pouco mais, tivesse um temperamento um pouco mais difícil. Daí, quando a gente é líder, como enfermeiros, a gente precisa ficar muito atento ao nosso comportamento diante dessas pessoas. Hi para quem está chegando. Nana, seja bem-vinda. Lilian Martins, seja bem-vinda. Deia, seja bem-vinda. Aproveita que você está chegando. Chama seus coleguinhas para vir para cá, porque o tema de hoje é importante. Esse tema foi muito pedido aqui. Foi muito, um dos temas mais pedidos que a gente tem. Toda vez que a gente abre enquete, tem alguém perguntando sobre esse tema. Então, vamos falar hoje sobre funcionários difíceis. Como você, enquanto enfermeira, enquanto líder da equipe, pode resolver o problema dos funcionários difíceis. E algumas observações sobre esse assunto. Primeira observação é que sempre haverão, tá? Sempre vai ter alguém difícil. Quando a gente pensa em funcionário difícil, às vezes a gente acha que é só aquela pessoa com gênio forte. Mas não. Quer ver quem é funcionário difícil também? Quem está desmotivado é um funcionário difícil. Você tem que ter um jeito certo, tem que existir, ou melhor, você tem que saber como agir com ele. O funcionário que que é sempre do contra, aquele que é resistente à mudança, esse é um colaborador difícil, você precisa lidar com ele. Aquela pessoa que está desanimada, desmotivada com a profissão e acaba contaminando as outras pessoas, também é um funcionário difícil. Aquela pessoa que não está com foco ou que aquele trabalho ali não é prioridade para ele, também é um funcionário difícil. Sabe quando é provisório? Por exemplo, teve uma época em que eu trabalhei em um setor em que algumas pessoas do setor, eram técnicas de enfermagem, estavam lá contratadas, mas elas faziam faculdade também. E o foco delas, principalmente no finalzinho, era terminar a faculdade para sair de lá e começar a trabalhar como enfermeiro. Então, aquilo ali para ela era algo provisório, para mim era tudo, para mim era a minha vida, era o que eu queria estar fazendo e eu queria resultado. Mas para aquela colaboradora não era. Então, esse é um tipo de funcionário difícil. Você está dando 100% do que você pode, mas a pessoa não está dando 100%. Também é um colaborador difícil. Sabe um outro que você de repente conhece aí no seu serviço? É o funcionário que faz fofoca. Aquele funcionário que faz fofoca, que fica espalhando boato, esse também é um profissional difícil, é um colaborador difícil e você, enquanto líder, precisa saber lidar com ele. Tá vendo como que a gente às vezes não sabe, mas a gente às vezes está rodeado de pessoas difíceis? Então, saber lidar nessas situações, já que você é o enfermeiro do setor, já que você é o líder daquela equipe, é fundamental para que a sua equipe trabalhe em harmonia e não perca a produtividade e os resultados que você precisa. Me conta o que você conhece, se você conhece algum tipo de colaborador difícil que eu não citei, dá um exemplo, coloca aí para mim que eu quero comentar sobre ele, tá? E por que é importante você lidar com eles? Primeiro porque uma maçã podre acaba, Não, laranja, né? Uma laranja podre acaba contaminando a cesta inteira. Na nossa vida real também é assim, funciona desse jeitinho. Enquanto você deixar aquela pessoa com comportamento inadequado na sua equipe, ela acaba contaminando as outras pessoas que vão tender a ter comportamentos inadequados também. Por vários motivos, tá? Primeiro porque é uma lei universal, que se tem um negócio que você estacionando no lugar errado, certamente antes de você chegar, vai ter outro carrinho do lado, atrás de você, estacionado, só porque você fez uma coisa errada, vem outra pessoa e faz. E segundo porque o funcionário difícil que não é trabalhado, que não recebe a devida orientação e a devida não lida assim, o líder não lida com ele de forma correta, ele acaba ficando impune. E quando a gente faz algo errado e a gente não é punido, a gente acaba repetindo aquela coisa errada. Na nossa equipe não é diferente. Então,
sempre vai haver, primeira lei, sempre vai haver um funcionário difícil. As meninas estão colocando aí, ó, o fofoqueiro é um funcionário difícil, o que não aceita mudança é um funcionário muito difícil, o desmotivado é um funcionário difícil, o colaborador que não está comprometido é um funcionário difícil, aquele fofoqueiro é um funcionário difícil, o que não gosta de estar trabalhando ali, que trabalha porque precisa, é um funcionário difícil. E outras coisitas, mas se a gente for listar aqui, vai ficar aqui, ó. A Tete Marino colocou aqui um outro tipo, funcionário que não aceita hierarquia, né? Que desrespeita a hierarquia, também é um funcionário difícil. E você, como enfermeiro, precisa saber lidar com ele para que as coisas não desandem buraco abaixo, né? Barranco abaixo. E como lidar? Como lidar com funcionários que não estão colaborando, pelo contrário, estão prejudicando o serviço. Esse funcionário que não está colaborando, ele precisa ser primeiramente avisado de que o comportamento dele está inadequado. Eu sei que não é fácil. Para nós, gestores, o pessoal tá colocando um monte aí, ó, o preguiçoso, o que manda mais, que quer mandar mais que os gestores, o sabe tudo. Realmente, o sabe tudo, eu nem tinha pensado nele, mas realmente o sabe tudo é um funcionário difícil. A gente precisa saber lidar. Não, eu estava falando aqui, o colaborador difícil, ele precisa saber que o comportamento dele está inadequado. A primeira coisa que você precisa fazer é deixar ele ciente disso. Eu sei que não é fácil lidar com esse tipo de funcionário, com esse tipo de colaborador. Na verdade, não é fácil lidar com esse tipo de situação, né? Não é normal querer ter que chegar para chamar a atenção de profissionais. Teoricamente, a gente não precisaria, já que são profissionais. Isso lá na teoria, mas na vida real, coleguinha, não funciona desse jeito. Na vida real, ninguém é profissional 100%. E a gente tem que estar o tempo todo lembrando o papel de cada um. Eu falei na última live justamente sobre... Não, mentira, eu falei no story, no meu perfil pessoal, sobre o treinamento de atribuições, que é aquele treinamento em que você lembra os funcionários quais são as atribuições ou o que se espera dele. Aqui, nesse caso, o nosso colaborador, ele precisa estar ciente de que o comportamento dele está inadequado. Sabe o carinha que faz fofoca? Você precisa chegar para ele e falar, olha, eu acho que você está com um comportamento, este seu comportamento não está adequado, alinhado com o que a gente espera de você ou com o que vai beneficiar o setor. O carinha lá que está desmotivado precisa ser avisado de que o comportamento descompromissado, desmotivado, ele precisa saber que o comportamento dele está inadequado. Olha, a gente tem todo um jeito de fazer feedback, né? Não vou falar sobre feedback hoje, mas a gente pode marcar uma outra live para falar sobre isso. O fato é que a primeira atitude que você tem que tomar é a de comunicar, de avisar para ele que o comportamento dele está inadequado. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que fazer, confrontar esse problema é importante. E eu também sei que você pode ser que você encontre resistência. Por que você vai encontrar resistência? Porque de repente o coleguinha realmente não sabe que aquilo é um comportamento inadequado. Então vamos lá, deixa eu explicar isso. Às vezes a gente tem comportamentos que a gente não imagina o quanto pode ser prejudicial, tanto para a gente quanto para o resto da humanidade. No caso do seu coleguinha, ele não é de propósito. A gente tem que pensar que não é de propósito que ele está fazendo aquilo, que é algo que ele está fazendo sem perceber. E é por isso que te cabe, por isso que é tão importante você, enquanto enfermeira do setor, chegar lá e avisar e falar, fulano, o seu comportamento XYZ não está adequado com o que nós esperamos de você ou com o que nós esperamos de um profissional que esteja na sua posição. De que forma que a gente pode mudar isso? De que forma que você poderia mudar essa postura ou esse comportamento, enfim, o que seja. Isso é o primeiro passo, porque a partir daí você pode cobrar dele depois a mudança. Se você não avisa para ele que o comportamento está inadequado, você não tem como cobrar. Eu gosto muito de falar aqui nas lives, eu falo toda vez que eu tenho oportunidade, a mesma coisa que eu falo com os meus alunos no curso Leader Coach e em outros cursos que a gente tem. Se não fui eu que treinei, não está treinado. Se não fui eu que avisei para a pessoa que o comportamento dela está inadequado, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que ele não sabe disso.
Ele está fazendo, ele está mantendo aquele comportamento inadequado porque ele não está sabendo que está inadequado. Então, vamos lá avisar o colega com todo jeito e com a estratégia correta, né, dando o feedback correto. Vamos avisar para ele que aquele comportamento não está bom, que não é daquele jeito que a gente espera. Se depois disso ele continuar mantendo o comportamento, aí a gente tem que tomar outras providências. Mas enquanto ele não for avisado, a gente não pode dar, por exemplo, uma advertência. Sheila, mas ele sabe, todo mundo sabe que esse tipo de comportamento não serve, não presta, ou é ruim, é inadequado. Não. Você, enquanto líder, não pode supor que a pessoa sabe uma coisa se não foi você que treinou, se não foi você que foi lá e avisou. Ah, mas já falaram com ele 1000 vezes, não interessa. Se não fui eu que treinei, não está treinado. Se não fui eu que avisei, não está avisado. Então, primeira conduta que você tem que fazer ao identificar um comportamento inadequado de um colaborador, seja qual for, é comunicar a ele que aquele comportamento está inadequado. A gente chama esse feedback de aviso, né? A gente está comunicando para ele. Então, ao avisar para ele, o que se espera é que a partir daí, ele entendendo que aquilo está sendo prejudicial para o serviço, para o setor ou para a vida dele, ele mude o comportamento. Você tem que estar à disposição para ajudar ele também a mudar o comportamento. Então, primeiro passo, vai lá e avisa ele. Dá o feedback corretamente, mostrando para ele que aquele comportamento não está adequado. Segundo passo, acompanha a mudança. Uma vez que você avisou que o comportamento está inadequado, agora você tem que acompanhar a mudança, dando para ele feedback toda vez que aquilo novamente acontecer ou que não acontecer também, para que ele saiba que ele está indo na direção certa ou não, se precisa fazer os ajustes ali. Não adianta você chegar para a pessoa que tem o comportamento, por exemplo, de fazer fofoca, avisar para ela e esperar que magicamente a partir de amanhã ela nunca mais faça fofoca. Não é assim que funciona. Dificilmente as mudanças acontecem tão rapidamente assim, tá? E não acontecem mesmo, não tem jeito. Então, o segundo passo é você acompanhar a evolução, a melhoria daquele nosso colega. Ó, eu sei que parece chatura minha, eu sei que parece cansativo, mas a sua função como enfermeiro, como líder daquele setor, é desenvolver as pessoas, é criar condições para que as pessoas se desenvolvam. Se você não faz como eu estou te falando aqui, ou melhor do que eu estou te falando, mas enfim, como se você não assume essa responsabilidade, o seu colaborador ele não vai evoluir, porque ele não tem um líder ajudando ele a evoluir. E o comportamento vai se repetir. Então, é obrigação do enfermeiro contribuir para o desenvolvimento dos colaboradores. E desse jeito que eu estou falando aqui, um comportamento difícil, um colaborador que tem um comportamento difícil, né? Ele vai estar ciente de que o comportamento dele está inadequado, né? Não está apropriado, e ele vai ter a sua ajuda, a ajuda do líder dele, para melhorar aquele comportamento. Faz sentido para vocês? Não adianta você soltar a bomba, falar que o cara está com um comportamento ruim e virar as costas e sumir, não. Porque se ele soubesse como mudar, como melhorar, eu tenho certeza que ele não estaria com aquele comportamento inadequado, já há muito tempo. Para que ele vai ficar fazendo coisas que não vão levar ele a nada, né? Então, assim, essa estratégia para você lidar com funcionários difíceis, ela é a mais assertiva, ela é a que mais funciona, porque você mostra o problema e ajuda na solução, auxilia na solução do problema. Se você virar as costas, não funciona. Se você não avisar, não funciona. Magicamente, ninguém muda e de um dia para o outro também não. É um processo. E de todos os que eu falei aqui, de todos os que eu citei como exemplos de funcionários difíceis, e também dos que vocês citaram durante aquele momentinho que eu pedi para vocês falarem, em todos os casos essa estratégia funciona. Sheila, mas eu já fiz exatamente isso, do jeitinho que você falou. Eu fui lá e fiz tudo o que você disse que era para fazer e ele não mudou. Aí a gente já tem um outro caso. Não é mais um funcionário difícil, é um funcionário impossível. De alguma forma, aquela pessoa realmente ela não está adequada para o serviço. Ou porque ela não para de fofocar, ou porque ela quer saber mais do que todo mundo, ou porque ela não está motivada e não gosta daquele serviço, ou porque. Existem essas pessoas que elas simplesmente não estão
adequadas no serviço que elas estão. E nesse caso não vai ser você, nem mãe de nada, sei lá, não vai ter ninguém que vai conseguir fazer o milagre de transformar aquela pessoa ali para ela estar adequada para o serviço. Existem alguns funcionários que estão no lugar errado. E, gente, e tá tudo bem. Se não está adequado para trabalhar ali, tá tudo bem. A gente tem a mania horrorosa de levar tudo pro lado pessoal, achar tudo que é com a gente, sei lá, demitir um funcionário, transferir ele de setor, às vezes é melhor para ele do que para o próprio setor. E eu digo isso porque eu já tive essa experiência. Eu tive uma funcionária que ela era muito boa como pessoa, ela ajudava e tudo, tão boa iniciativa, mas a gente via que ela não estava comprometida com o serviço. Na verdade, parecia que ela tinha um certo receio em estar naquele serviço, ela não se entregava de fato, sei lá. Ela não estava adequada e, consequentemente, ela não estava entregando os resultados que a gente precisava, não conseguia bater meta, enfim, não estava adequada. E assim, ai, como eu sofri para dar esse feedback para ela, porque eu via que ela se esforçava, mas ela não conseguia e eu precisei dar esse feedback. Fiz o feedback, dei para ela o feedback, falei, a gente vai transferir você de setor, porque pelo seu perfil, eu acredito que você no setor XYZ, você vai ser mais feliz, vai ser mais adequado, eu acho que o seu perfil vai contribuir muito mais com o serviço que existe lá. Essa menina ficou brava comigo, essa menina chorou, essa menina saiu falando mal de mim, essa menina, nossa, mas foram alguns meses sofrendo, sabe? Só que aí, no final das contas, um belo dia, eu até evitava passar lá, porque eu não queria encontrar com ela. Um belo dia, passando por lá, sei lá, já tinha esquecido, ela me chamou e me agradeceu por ter tirado ela daquele setor. Ela, inclusive, já tinha assumido novas responsabilidades naquele setor. Ela já estava assumindo responsabilidades que ela nem poderia assumir lá no setor que eu estava coordenando. Então, trocar essa colaboradora de setor, dar esse feedback para ela, mostrar para ela que apesar de tudo ela não é adequada para o setor, não tem problema. E às vezes é até melhor para o colaborador, para o funcionário. A gente fica amarrado nisso, com medo disso, mas a gente tem que parar de levar as coisas todas para o lado pessoal e trazer os resultados que a instituição precisa. Então, vamos lá. Existem vários tipos de funcionários difíceis. Os desmotivados, os que sabem tudo, as pessoas que não estão comprometidas com o setor, que aquilo para ele é um bico, né? De repente, para aquilo para ele é só um bico, não está só fazendo um extra. Existem pessoas que são fofoqueiras, existem pessoas que são do contra, existem pessoas que não respeitam hierarquia. Isso tudo é funcionário de... existe aquele tipo legal que tem demais, que caça confusão com tudo, né? Que não respeita o espaço do colega, come a comida dele da geladeira, enfim. Existem vários tipos de atitude que fazem com que os funcionários, os colaboradores sejam considerados difíceis. Mas existe um único, assim, o melhor trajeto para você lidar com isso são seguindo os 2 passos que eu vou falar agora. O primeiro é você avisar para esse colaborador que ele está com comportamento inadequado. Se ele não foi avisado, não tem como você cobrar isso dele. Uma vez que você avisou, passa para o segundo passo, que é você acompanhar a mudança, acompanhar o desenvolvimento dele em direção aos resultados que se espera, ao comportamento que se espera dele. Então, não tem outra forma de lidar com comportamentos inadequados a não ser confrontando o problema e, de preferência, no momento em que estiver acontecendo. Então, agora que você sabe o que precisa fazer para lidar com funcionários difíceis, eu vou só abrir um parênteses que eu quero fazer algumas observações. Ao lidar com funcionários difíceis, vocês têm que levar em consideração algumas coisas. A primeira é que, quanto mais cedo você lidar com aquele problema, mais rápido você vai solucionar aquele problema. Quanto mais rápido você intervir no comportamento inadequado, menos repercussões você vai ter, menos problemas você vai ter para resolver nas adjacências dele ali. Segundo, você tem que ter o discernimento e a sabedoria para identificar se aquilo é um comportamento inadequado pontual ou se é um comportamento inadequado que vai se repetir.
Digo isso porque de tempos em tempos todo mundo passa por fases difíceis, né? Todo mundo tem aquela época que está mais desmotivado, tem aquela época em que a gente não consegue se comprometer tanto porque está com problemas em casa, está com outras pendências na rua, tem aquela época que a gente está bem cansado, de saco cheio de estar fazendo aquilo. Gente, nós somos humanos, ninguém trabalha com robôs aí, pelo que eu saiba, e por conta disso a gente tem essas fases. Então você, enquanto enfermeira, enquanto líder da equipe, precisa discernir se aquele funcionário está tendo um comportamento inadequado pontual ou se é uma coisa que vai acontecer com mais frequência. Digo isso também porque você, dependendo de como for, você vai intervir de forma diferente. Às vezes, olha só o que eu estou falando, às vezes, dependendo do funcionário, quando ele tem um comportamento difícil, você até pode relevar, porque é algo que vai acontecer esporadicamente, que aconteceu por aquele momento. Às vezes só um feedback, só avisar, só perguntar para ele o que está acontecendo, já resolve o problema, tá? Então, isso também é importante. Terceira observação, quando você for fazer a intervenção, lembre-se de lidar com o comportamento, não com a pessoinha, tá? Entenda, pensa assim, o problema é aquele comportamento, você não tem que jogar a pessoa na fogueira. Eu até vi um comentário aqui falando, pode jogar pedra, como é que é? Eu vou ver aqui, ó, já pode quebrar a cabeça dele, a Ana colocou. Não é para lidar com o funcionário, é para lidar com o comportamento. Então, se você chega lá e fala vamos lá, se você chega lá e fala profissional, você tem que deixar claro para ele que é o comportamento dele que está inadequado e não ele. Quando você não faz isso, né? Quando você faz de uma forma que fica parecendo que a pessoa está inadequada, você vai acabar desmotivando ainda mais essa pessoa e vai ter problemas maiores no futuro. Então, lida com o comportamento. Por isso que todas as vezes que eu dei o exemplo aqui, eu falei, a Anneli está falando de quebrar a cabeça. Eu sei que de vez em quando dá vontade de quebrar a cabeça. Pera aí que eu falo sobre isso. Mas então, quando você lida com o comportamento, ao invés de lidar com o funcionário, fica fácil para ele mudar. Porque é só o comportamento que precisa mudar. Não precisa fazer um revés 13 e transformar tudo, tá? Então, lida com o comportamento, não lida com a pessoinha, não. E, por fim, sempre haja baseado em fatos. Não faça suposições, não espere, não faça com base no que os outros estão dizendo. Espere para ter uma prova, algo real, algo concreto, porque em muitos casos o funcionário difícil ele já está armado para se proteger, porque ele sabe que você vai intervir. Então, uma vez, por exemplo, o funcionário que chega atrasado todo o plantão, isso compromete o serviço, porque tem gente que está esperando ele chegar para a pessoa poder ir embora. Ou a passagem de plantão vai ficar incompleta porque ele não está lá. Ele vai receber informação depois. Esse funcionário é um funcionário que você precisa intervir. Você precisa resolver essa situação como líder. E aí, primeiro, se você deixa para fazer depois, a sua equipe toda vai começar a chegar atrasado. Eles vão começar a reclamar. E quando alguém chegar atrasado e você reclamar com essa pessoa, ele vai falar, mas você não fala nada com fulano. Não é? Não é assim que funciona? Pois é. Segundo ponto, não lidar com a pessoa, lidar com o comportamento. Todos os exemplos que eu dei você vai chegar para a pessoa e vai falar, olha, você está chegando atrasado e este seu comportamento, essa sua atitude está prejudicando o nosso serviço. Não é, você está prejudicando o nosso serviço. Não, o seu comportamento está prejudicando o nosso serviço por isso, isso e isso. Não vou falar de feedback. Tem outra aula sobre feedback, a gente pode marcar, eu falo. Se você quer aula sobre feedback, na hora que acabar essa live, manda pra mim eu quero aula de feedback. De repente aí eu faço a semana que vem, tá bom? Mas dando feedback de forma correta. Quem é meu aluno líder coach aí tem que já estar sabendo isso, porque tem uma aula importante sobre isso lá na formação. Então dá uma olhada lá se você ainda não sabe. Mas existe um jeito certo e adequado para dar feedback em cada uma das situações. Então, lidar com o comportamento, não com o indivíduo, é muito importante. Confrontar o problema assim que acontecer é importantíssimo, não pode ficar postergando, porque senão todo mundo vai começar a ter a atitude inadequada. E por fim, é muito importante que você se posicione diante da equipe quando você tomar as providências para aquele comportamento. Vamos supor que você está num setor que tem alguém que já está com um comportamento difícil há muito tempo.
Isso já está gerando uma insatisfação geral, já está todo mundo chateado, já está todo mundo contaminado com isso. E aí você resolveu que vai intervir nisso agora, tá? O comportamento inadequado precisa ser resolvido. Pois bem, ao intervir com esse colaborador, se você não tiver provas, se você não tiver relatos, se você não tiver como mostrar para ele que o comportamento está prejudicando, pode ser que você não tenha tanto sucesso, porque eles já ficam armados para se defender, sabendo que vai que vai haver uma intervenção. Então sempre haja sobre fatos, mas não espere, se tem algumas situações que você não tem que esperar até o próximo plantão para intervir ou ficar procrastinando essa situação, a resolução desse problema por medo, e aí você tá, não, é que eu não tenho prova. Não, tem hora que tem que intervir porque vai gerar um problema maior se você não intervir, mesmo não tendo prova. Mas na maioria das vezes dá para se esperar sim, tá? Dá para esperar. Então, se você não tiver provas para mostrar para ele, olha, estou vendo que você está chegando atrasado todos os seus plantões, de que forma que a gente pode resolver isso para que não aconteça novamente, uma vez que este comportamento inadequado está prejudicando o serviço nisso, nisso, nisso e nisso. E aí você cala a boca e espera. Fica caladinho e espera, porque é o carinha, seu colega, que tem que falar de que forma que ele vai resolver isso, né? Então, essas são as estratégias. Não, a estratégia para você lidar com um funcionário difícil é só uma. Comunica ele e ajuda ele a mudar, usando técnicas corretas de feedback. E essas são as observações que eu precisava que você tivesse ciência para não chegar lá amanhã chutando o pau da barraca, metendo o pé na porta, querendo mudar todo mundo. Uma vez que nem sempre o comportamento às vezes ele é pontual, nem sempre ele é um comportamento que vai ficar, que é corriqueiro, você tem que analisar tudo isso, você não pode sair agindo com base em boatos, tem que ter informações concretas, tem que, de preferência, presenciar e ter provas, você não pode lidar com o comportamento, ou melhor, com a pessoa, e sim com o comportamento inadequado. Então, vamos tirar da cabeça que existem os funcionários difíceis, tá? A gente vai começar a lidar com os comportamentos difíceis, porque como eu falei, vez ou outra, todos nós temos momentos em que o nosso comportamento está difícil, né? Meninas, me digam, isso não é verdade quando a gente está na bendita da TPM. Então, não tem santo que consegue sobreviver, ficar perto. Da mesma forma, nós somos humanos, estamos trabalhando junto, todo mundo ali num grande aglomerado, com a carga horária grande, muita convivência, setor fechado, setor de estresse. E aí acaba acontecendo da gente ter situações, momentos em que a gente tem um comportamento difícil. Não leve para o lado pessoal, haja profissionalmente, que as coisas tendem a se resolver com o tempo. Mas não pode postergar a resolução desse problema. A gente tem que estar intervindo na hora certa e do jeito certo, tá bom? Eu quero dar uma olhadinha aqui nos comentários, que eu acho que tiveram algumas perguntas, né? Pessoas, quando tiver pergunta, coloca na caixinha. Aqui embaixo tem os lugares, do ladinho do lugar de comentar, tem um quadradinho com uma interrogação. Coloca a pergunta lá, porque aí fica mais fácil para eu ver, tá? Agora mesmo eu vou ter que subir lá, para dar uma olhada nos comentários. E nem sempre os comentários ficam certos aqui para mim. Então, se colocar a pergunta na caixinha, é certo que eu respondo assim que eu terminar de falar, porque também tem isso, né? Loura não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Tem que falar, depois eu venho responder. Então, a Ana falou, no meu serviço tem até o que questiona a legislação quanto às nossas condutas e por isso ele quer fazer diferente e ainda consegue persuadir os outros ao redor. Gente, existe um negócio lindo chamado enfermagem baseada em evidência, né? Se a pessoa tem evidências científicas de que existe um outro jeito de fazer, tá tudo bem, mas ele precisa mostrar embasamento do que ele está querendo mudar, né, comportamento, inclusive se ele está contaminando ali, né, contaminando entre aspas nesse caso, os outros colegas. Ana, eu não sei se é muito pouco que você falou aqui para analisar a situação, mas talvez você possa aproveitar esse funcionário como alguém que traz inovação, tá? Eu vou te chamar, qualquer coisa me chama no WhatsApp, se for o caso, para me falar desse caso, mas
Às vezes você está desperdiçando um colaborador que traz inovação. A gente tem uma mania de tratar todo mundo como funcionário difícil, às vezes ele desafia, né? Desafia a autonomia do enfermeiro, mas a gente também não pode deixar de pensar que tem pessoas que sabem mais do que a gente. Em alguma coisa sempre vai ter alguém que sabe mais que você. E aí, nesse caso aqui, vai que esse colega está trazendo inovação, né? Vai que ele está trazendo benefícios para o setor. Fala com ele para trazer o artigo, mostrar o link, sei lá. Traz isso para discussão. De repente, vocês vão, inclusive, se beneficiar com esse comportamento dele, vendo o lado positivo de tudo, né? Tentando ver o lado positivo de tudo. Boa noite, Roosevelt. Fábio mandou beijinhos. Boa noite, boa noite. O negócio da quebrar a cabeça. Eu sei que às vezes dá vontade de jogar pedra e jogar pela janela e dá vontade. Porque a gente pensa, gente, não é possível que essa pessoa não sabe que esse comportamento está prejudicando a equipe, não é possível que essa pessoa não sabe que isso não deveria estar sendo feito ou não deveria mais estar acontecendo. Mas, como líder, a gente não pode jogar pedra na cabeça dos coleguinhas. A gente tem que respirar fundo, ter autocontrole e agir da forma correta. Dá vontade de jogar pela janela, mas não pode, tá? Não pode ainda não. A Terezinha tá falando, nossa, parece que você tá falando dos meus colegas de trabalho, que são apenas de corpo presente. Ai, é tão ruim a equipe assim. Terezinha, a gente tem a formação Leader Coach para enfermeiros, eu acho que pode te ajudar. E a gente tem também o e-book de 200 dinâmicas que a gente organizou aqui pelo Instituto, que pode te ajudar. A gente está com pré-vendas do e-book 200 dinâmicas para equipes de enfermagem. Se você tem interesse, de repente é o que você está precisando aí, manda uma mensagem pra gente na hora que acabar a live aqui, que eu te mando o link para você comprar. Tá em pré-vendas, então tá com 59% de desconto. Ítalo, vamos trocar conhecimento sobre a nova pandemia. Certo, Ítalo, a gente está evitando falar sobre a nova pandemia, até por causa da falta de informações. Eu recomendo que você procure informações diretamente nos sites oficiais do Ministério da Saúde, da Anvisa, ao invés de ficar catando informações em fanpages e Instagrams aí da enfermagem, medicina e tudo mais. Até porque nos sites oficiais, nas redes sociais dos sites oficiais, a chance de você ter informações fidedignas é muito mais fácil. A gente está vendo um monte de fake news rolando aí, muita coisa, muita contradição em relação a informações, estatísticas. Então, aconselho você a só buscar informações sobre qualquer patologia nos sites e nas redes sociais dos sites oficiais, Ministério da Saúde, Anvisa e por aí vai, tá bom? Cadê quem mais? Terezinha perguntou, e quando a pessoa não muda de comportamento? Como eu falei, Terezinha, eu acho que já te respondi, ela não muda de comportamento, você já fez tudo o que podia fazer, avisou pra ela várias vezes, 3 vezes, na verdade, a gente dá feedback 3 vezes, né? Deu feedback para ela, ajudou a criar um plano de ação para ela mudar. Ela não mudou, aí já não é mais problema seu. Tem que transferir ela de setor, avisar que não está adequada para aquele serviço, enfim, tomar providências. Não fica amarrado o tempo inteiro na pessoa achando que o seu karma é corrigir aquela pessoa, não, porque o serviço não pode esperar, a equipe espera que você tenha esse tipo de atitude e nosso paciente precisa da assistência correta, né? Da assistência com 100%. De performance. A Annelise, vai ter a live sobre como administrar o que não pode ser mudado? Parece simples, mas para quem quer ver as coisas funcionarem é bem difícil. Sou do serviço público e até a mudança do setor é difícil. Vamos lá, o tema seria como administrar o que não pode ser mudado. Ana, escreve para mim o que você precisa de informação nessa live. Escreve aí mesmo. E eu vou pensar no tema porque eu não consegui entender muito bem o que você está precisando, tá bom? A Terezinha colocou, eita, danou-se, entra ano, sai ano e os técnicos do setor estão sempre desmotivados. Olha, a desmotivação, ela é um estado e qualquer estado emocional ele pode ser transformado. Se a sua equipe entra ano, sai ano e ela está desmotivada, está faltando estratégia de motivação ali. Lembrando que existem várias estratégias de motivação e o enfermeiro do setor,
ele é a pessoa mais habilitada para trabalhar isso junto à sua equipe. Então, como eu te falei, a gente tem a formação Leader Coach, que eu acho que vai te dar ferramentas muito boas para você lidar com esse problema no seu setor, e também tem o e-book de 200 dinâmicas de equipe. Aliás, quem estiver assistindo essa live hoje, vou fazer uma coisa que nem estava combinado. Quem estiver assistindo essa live hoje, essa live aqui, e não for aluno do curso Leader Coach e fizer inscrição até segunda-feira, porque até segunda as inscrições estarão encerradas, ganha também o e-book de 200 dinâmicas para equipes de enfermagem, tá bom? Então, aproveita, Terezinha, se você não é aluno, e se cadastra. Faça sua inscrição logo antes de segunda-feira, antes de encerrar, que eu te dou de presente o e-book 200 dinâmicas para equipes de enfermagem. Resolve tudo de uma vez só, né? Infelizmente, temos tantos servidores e até terceirizados desmotivados, infelizes sobre onde estão, sem nos abalar, sem nos contaminar. Gente desmotivada a gente vai ter em todo lugar, né? A gente vai ter na equipe de enfermagem, trabalhando no posto de gasolina, trabalhando na NASA, depende de muito mais, além de salário, além de carga horária, além de onde a pessoa está. Depende de outros fatores além desses. Cabe ao enfermeiro identificar quais são os fatores que influenciam na motivação daquela equipe, daquele funcionário, na verdade, é individual, e aí lidar com isso da forma correta. Bora lá. Não é problema seu, não é problema meu, é uma resposta bem comum de funcionários difíceis. Coloquei situações complicadas, ainda mais depois de um dia difícil. Porém, devo dizer que várias pessoas já mudaram suas atitudes, se policiando, e algumas até passaram a contribuir com a nossa supervisão. Sim, a ideia é você trazer o time para perto de você. Sabe, às vezes, ter um funcionário difícil como seu aliado vai fazer com que ele seja, uma arma secreta muito útil para você enquanto líder, tá? Então, a gente não tem que lidar com a pessoa, tem que lidar com o comportamento. Quando você faz isso, a pessoa se reconhece alguém de valor, e aí, trazendo ele para perto de você, vai ganhar um aliado aí de muito tempo. A caixinha sumiu de novo, Ana, pode ir colocando aí se você não encontrar, tá? A Degmar colocou uma frase, olha que frase legal. Com certeza há mais comportamentos difíceis do que pessoas. Muito boa, vou usar isso, Degmar. A Megapat está falando que quer o link do e-book. Não manda para mim aqui agora. Manda na hora que a gente encerrar. Aí você manda a mensagem que agora eu não consigo te passar o link, tá? Aí você manda uma mensagem e eu te mando o link por mensagem. A Annelise, foi uma ironia, somente para expor nossas dificuldades. Entendo a situação da Terezinha, serviço público é difícil. Eu também trabalhei no serviço público. É muito difícil, mas não é pouco, não, é muito difícil. Mas também é difícil no serviço particular, tá? Cada um tem suas dificuldades e elas são diferentes, mas elas existem. E da mesma forma que existe a dificuldade, o desafio, também existe a solução. Eu sei que tem como, eu sei que não precisa ser difícil assim. Não é um serviço, não é um trabalho que vai virar, não é uma coisa que vai virar a chave e amanhã vai começar a ficar bom, não, tá? Mas se você começar a trabalhar hoje, a chance de as coisas começarem a funcionar melhor no seu serviço vão ser, bem mais rápidas. Sheila, mas as demais colegas de trabalho também não colaboram para que a equipe seja mais motivada. Parece uma pandemia, né? Parece que está todo mundo sofrendo desse mal. Eu gosto de falar sobre motivação. Inclusive, foi o tema da live de segunda-feira, parece. Ana, me ajuda, foi que dia? Anteontem, segunda. Como fazer com que os seus colaboradores vistam a camisa da empresa. Existem várias técnicas de motivação. E o importante é que você saiba que, para motivar, você precisa identificar o motivo da desmotivação e atuar naquilo ali, no que está faltando. Nós, como enfermeiros, devemos fornecer para a equipe o que falta. Nesse sentido também, tá? Argeu, e quem já fez o curso ganhou e-book? Não, Argeu, infelizmente não. Quem já fez o curso vai ganhar 59% de desconto, porque é pré-venda. Então, como é pré-vendas, você que é aluno pode fazer pode receber o e-book. E agora, nessa etapa, você paga só 41% do valor do curso. Fica bem baratinho lá. Eu me mando o link, ou me manda a mensagem na hora que a gente terminar, que eu mando o link para você, tá bom?
Annelise, fiquei com ciúme da Terezinha. Sério, colega, pode entrar porque ajuda muito na nossa rotina. Super recomenda. Aí, pronto, Terezinha, entra. Aí, a Terezinha é aluna do LCE, que é a formação Líder Coach para enfermeiras, e é justamente isso que estou tentando mudar, mas não tenho o apoio dos demais colegas do plantão noturno. Terezinha, divulga o curso para esses colegas. Fala para todo mundo vir assistir as lives. A gente tem. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Não é responsabilidade sua mudar o mundo. A gente está fazendo um trabalho que pode ajudar vocês a destravar para ser o líder, 100% o líder que você pode ser. Daí você faz o curso e chega lá querendo enfrentar leões agora com a espada, porque o curso te dá essas ferramentas, mas você chega lá querendo enfrentar todo mundo. Por que você não indica o curso para essas pessoas? Por que você não fala, colega, tá rolando umas lives ali no Ibrahim que eu acho que podem te ajudar? Você já pensou, se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, ou tivesse aqui agora assistindo essas lives, e saísse todo mundo com o mesmo pensamento de transformação, de melhoria? Então, assim, tem que estar todo mundo alinhado com o que se espera dele. Tem que estar todo mundo alinhado com o que pode ser transformado. Às vezes a sua prioridade está sendo motivar e a prioridade do colega está sendo prestar assistência, né? Cuidar da parte técnica. Quando todo mundo está alinhado, fica mais fácil. Então, o que eu sempre digo? Traz o povo, indica o curso para o povo. Faz para todo mundo. A gente brinca num dos cursos, num dos grupos de alunos, a gente até brincou. Já pensou se formasse um hospital com todos os enfermeiros que estão aqui no grupo? Como que ia ser muito mais fácil? Então, a gente tem que parar de grudar, pegar os conhecimentos e querer usar só pra gente. Espalha isso. Vocês que fizeram a formação, vocês têm conteúdo para criar treinamentos nessa direção para os seus colegas. Imprime uns artigos, deixa esse negócio lá em cima do setor para o colega ler. E passa, eu sei que vocês têm grupo no WhatsApp, eu tenho certeza que vocês têm um grupo no WhatsApp do setor. Vai começar a live, pega o linkzinho, o pessoal vai começar a live que eu acho que o tema é legal. Aí o pessoal vem. E não tô falando de vir só pro meu aqui não, tá? Tem muita gente da enfermagem entregando conteúdo foda na internet. Acompanha essas pessoas. Na hora que estiver começando a live, chama todo mundo. Na hora que encontrar um e-book legal, manda para todo mundo. Na hora que tiver uma experiência legal, compartilha com os colegas. Todo mundo tem grupinho no WhatsApp aí do setor. Eu tenho certeza que tem grupinho do setor, de enfermeiros. Por que você não chamou todo mundo para vir para cá? Por que você não indicou o curso ainda para todo mundo? É assim que a gente constrói uma rede de profissionais diferenciados, mas todos alinhados com o mesmo pensamento. Não adianta nada você querer gastar toda a sua energia lutando contra a realidade do setor de vários meses ou anos que está tendo problema lá, que está tendo erro. Vai demorar, você pode até ter resultado. Eu acho, inclusive, que você vai ter muito resultado. Mas vai demorar um pouquinho. Quanto mais colega seu tiver aqui alinhado com o que você pensa, com a forma como você está trabalhando, mais rápido vai ter o resultado. Então, grupinho do WhatsApp de enfermeiros do setor, gente, olha, tá tendo um conteúdo assim assado agora rolando lá na rede social do Instituto Brasileiro de Enfermagem. Vamos lá assistir. Chama o povo. Vai que alguém vem, né? Vai que essa pessoa é tocada. Vai que... Eu costumo brincar que às vezes a gente... É função do enfermeiro compartilhar conhecimento também, né? E às vezes a gente pega o conhecimento e coloca numa redoma e coloca dentro da gente e acha que isso é suficiente. Mas não é assim que a gente transforma a enfermagem, não é assim que a gente transforma uma equipe. A gente precisa compartilhar conhecimento. Essa nossa década... Não sei se vocês perceberam, mas está começando a nova década. Essa é a década do conhecimento. Nunca se teve tanta informação disponível na internet. Olha isso aqui. Tem uma semana, ou melhor, né? 3 dias, mas eu vou fazer live durante uma semana. Tem live amanhã, tem live depois de amanhã. E a gente já falou de outro tema aqui, que é feedback, que de repente eu faço no final de semana. Então, nunca se compartilhou tanto conhecimento. Mas tem que estar todo mundo perto, tem que estar todo mundo aproveitando isso, porque não é todo mundo que tem acesso por não conhecer. Então, apresenta. Tá? Trabalha numa clínica cirúrgica, segue o enfermeiro que trabalha com clínica cirúrgica. Toda vez que ele fizer live, chama todo mundo para assistir. Ou seja, o enfermeiro que compartilha informação. Inclusive, quem é aluno da formação Líder Coach, eu estou querendo trabalhar um negocinho aí. Tô com uns projetos aí
de trabalhar a parte de empreendedorismo. Então fica ligado lá nos grupos que vai ter recado aí importante nos próximos dias sobre isso. Mas se você tem algum conhecimento, você tinha que estar compartilhando esse conhecimento não só com a sua equipe, mas também com o pessoal aqui da internet, para ajudar outras pessoas, para alinhar todo mundo na mesma direção, para a gente conseguir crescer junto. Esse é deveria ser o nosso lema, crescer junto. Você que está aqui, que é enfermeiro, ótimo, parabéns, sério, parabéns, porque não é qualquer um que fica assistindo 50 minutos de live, não. Parabéns, eu tiro meu chapéu para você. Mas você está falhando em não colocar seus colegas para fazer isso também. Não colocar o pessoal para vir contribuir ou para vir compartilhar experiências aqui também, tá? Então, vamos fazer a nossa parte, ajudando outros coleguinhas a ter acesso a conteúdo que pode ser transformador. A Anneli está falando, mando para várias pessoas esse tipo de conteúdo e atualmente estou me propondo a fazer o trabalho de formiguinha, conversando, incentivando os colegas. Não tem outro trabalho existente que a gente pode fazer. É o de formiguinha mesmo. O enfermeiro, na hora que recebeu o diploma, tinha que vir uma formiguinha. Tinha que ver desenhado uma formiguinha no diploma da enfermagem, porque é esse o nosso trabalho. Não tem nada que a gente vai chegar e vai fazer uau, monstruoso, não. Nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, é de todo dia. Da mesma forma que a gente cuida de uma ferida e não adianta chegar lá e passar remédio e achar que amanhã tá tudo fechado, porque não é assim que funciona. É formiguinha, é um diazinho, amanhã também, um dia assim, dia assim, dia assim, dia assim. É assim que as coisas se transformam, tá? A Terezinha tá falando que muitos preferem assistir novela. Bom, eu não vou entrar nesse mérito não, mas eu também já quis assistir novela ao invés de estudar em uma época da minha vida. E eu só parei quando eu percebi que isso não estava me levando a lugar nenhum. Para eu perceber, eu precisei que alguém me convidasse me mostrasse que existiam coisas mais interessantes do que a bendita da novela. E aí, uma vez que eu descobri, eu fiquei livre disso. Tanto que, sei lá, tem 5 anos que eu não assisto televisão aberta. O fato é que a gente também teve uma época em que a gente só queria assistir desenho. Teve uma época em que a gente não prestava atenção em nada na televisão. É tudo questão de você não julgar a pessoa, julgar o comportamento e pensar, essa pessoa está querendo assistir novela porque ela não sabe que tem uma coisa legal aqui que ela pode estar fazendo para crescer, para melhorar profissionalmente, tá? Enfim, não vou entrar nesse mérito não, mas o fato é que se você fizer a sua parte, cedo ou tarde, as coisas vão acontecer e vai ficar mais fácil. Não tem que ser difícil. As coisas podem ficar mais fáceis. Se preocupe em fazer a sua parte só, porque os 50% que corresponde à parte do colega é responsabilidade dele. Então convida para as lives, convida para vir para cá, manda PDF, achou o artigo legal, manda, porque você vai estar fazendo a sua parte. E o que a gente faz com o coração aberto, o que a gente faz com boa vontade, isso não volta para a gente de forma ruim, não. Isso acaba tendo mais cedo ou mais tarde um resultado positivo. Eu aposto com você, tá? Então não desiste não, é difícil, é complicado, é um desafio. Eu tenho evitado falar que é difícil, eu tenho falado que é um desafio, tá? Então, é um desafio lidar com pessoas difíceis, é um desafio lidar com pessoas que não estão alinhadas com o que a gente pensa, mas tem jeito. Não esquece que você recebeu o diploma de trabalhador formiguinha e é um dia sim, dia sim, dia sim que a gente consegue transformar as coisas. Cada pessoa que se transforma é um mundo. Precisamos também valorizar essas nossas conquistas. Perfeito, Annelise. Encerra essa live com a fala da Annelise. Não tenta mudar o mundo, não. Tenta mudar quem está perto de você. Uma pessoinha, um comportamento, uma atitude, uma coisa de cada vez. Como dizia minha avó, um inimigo de cada vez, tá bom? Gente, amanhã a nossa live é sobre... Ai, Ana, me ajuda! Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Ah, não vou lembrar não. Eu tenho anotado aqui na minha... Não lembro. Mas amanhã é tema importante também. Então, amanhã vai ter live de novo. Eu tô querendo fazer uma experiência. Eu acho que eu vou fazer essa live de amanhã um pouco mais tarde. Vou fazer uma enquete nos stories para perguntar de horário, tá? Só pra gente testar. Então, amanhã eu acho que vai ser um pouco mais tarde. Mas eu vou fazer a enquete, espero que vocês participem. Eu agradeço do fundo do coração a todo mundo que ficou do início até o fim, para todo mundo que chegou agora também agradeço demais que você está aqui.
Ah, que bom que você tá gostando, que bom que eu tô recebendo coraçõezinhos. Os coraçõezinhos são importantes, motivam, sabe? Fator de motivação, coraçãozinho, fator de motivação. E eu espero você amanhã pra gente falar um pouco mais sobre gestão e liderança de equipe de enfermagem. 2 avisos rápidos. Só porque talvez você já tenha esquecido. Primeiro, inscrições para a formação Líder Coach para enfermeiros estão abertas até na segunda-feira. Tem um monte de curso bônus. Se você não fizer agora, vai se arrepender e vai ficar na fila do arrependimento infinito. Então, faça sua inscrição. Aproveita agora. Inclusive, hoje eu já dei um bônus aqui, né? Quem fizer inscrição até segunda, a partir de hoje até segunda, vai ganhar o e-book 200 dinâmicas para a equipe de enfermagem. Outro aviso é justamente sobre isso. Se você já é aluno ou está querendo adquirir o e-book 200 dinâmicas para a equipe de enfermagem, a gente está em fase de pré-vendas com 51%, como é que é? 51% de desconto, 59% de desconto. Então tá bem baratinho, eu acho que vale a pena, porque de repente é o que está precisando aí para sua equipe. Quem tiver interesse, como a gente não está divulgando, é só pré-venda, manda uma mensagem para mim aqui na hora que acabar, encerrar a live, que aí eu te mando o link e você já resolve logo o problema da motivação aí na sua equipe. Beijo, gente. Obrigada por ter ficado comigo até o final. A Jéssica tá falando que pena aqui, que só conseguiu assistir um pouquinho. A live fica disponível por 24 horas. Encerrando aqui, você já pode assistir ela de novo inteira. Eu espero que o assunto que a gente falou seja, o conteúdo que eu te passei seja realmente um diferencial que vai trazer transformações para o seu setor aí, porque é isso que a gente está precisando. Terezinha, Pati, Ana, Jéssica, cadê quem mais? Muito obrigada. Gleison, amanhã tá aqui, né, Gleison? Que bom que você veio também. Adriana, Flauzino, meninas e meninos, obrigado pela participação. Até amanhã. Beijo, beijo. Não esquece de chamar a galera para vir amanhã, hein? Eu fico por aqui. Espero você amanhã na próxima live.